Oi, gente. Vamos lá. Vamos entrando, chegando. Pessoal que tá aqui, vem com a gente. Vamos ver se o pessoal já tá chegando. Quem estiver chegando já vai mandando aí um oizinho, já coloca um recadinho aqui, manda o nome para eu poder falar com vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? E coisa boa, né, gente? Terça-feira. Oi, Silvana, tudo bem? Renatinha, seja bem-vinda. Renatinha, tá muito frio aí? Fala a verdade, hein, que o frio veio pra cá, menina, de jeito, viu? Daquele jeito, final de semana foi congelante. Oi, Neidinha, bom dia, meu amor, tudo bem? Um beijo para vocês todas aí, obrigada sempre por estarem aqui comigo, por estarem acompanhando o nosso café. Oi, Lê, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo ok? Só me manda aí para eu saber, tá? Se vocês estão ouvindo bem, de acordo. Hoje nós vamos falar sobre anticoncepcional faz mal? E aí, será que faz? Será que não faz? A doutora Ana Carolina Gandolfo vem para falar com a gente sobre isso, para falar um pouquinho sobre esse anticoncepcional, se faz mal ou se não faz, se a gente pode continuar ou não. Oi, Dani, tudo bem, amor? Estamos aqui. Gente, vai curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo. Nos ajude aí a chegar mais longe, se vocês puderem. Oi, Gi, tudo bem? Gente, eu agradeço, tá? Desde já o carinho, a audiência. Já agradeço sempre por vocês estarem aqui comigo. Oi, Ana, tudo bem? Eu já vou te chamar, tá? Eu já vou liberar aqui para você. Gente, vamos curtindo, comentando, compartilhando, tá? Para que a gente possa levar para mais pessoas, para um montão de gente poder acompanhar com a gente, para um montão de gente vir também aprender um pouquinho, porque vai ser tão legal esse café com um assunto tão interessante que é esse assunto do anticoncepcional e que traz tanto pano para manga, né? Para a gente poder falar sobre isso um pouquinho. Eu vou liberar já para a doutora Ana Carolina entrar com a gente. Já são 7h59, a gente entra sempre um pouquinho antes, né? Para o pessoal poder entrar com a gente, vocês poderem compartilhar. Gente, me ajudem aí, tá? Compartilhem com as amigas, compartilhem com o pessoal, compartilha com todo mundo aí para a gente poder levar para mais pessoas esse conhecimento. Renatinha, você compartilha aí em Curitiba também, se você puder, tá? Compartilha aí, nos ajude. Oi, Cleide, Rosmari. Oi, Kleber, tudo bem? Beijão para Terezinha, todo mundo que acompanha aí o nosso programa, o nosso café online, agora que é para os homens e para as mulheres, né? O online é para todo mundo e também para muita gente que está aqui, que acompanha o nosso programa de mulher também na Rádio Educadora. Então a gente está todos os dias juntos, também estamos na Estéreo Som à tarde, todos os dias, é uma satisfação ter vocês junto com a doutora. Oi, Moacir, oi, Dalila, tudo bem? Beijo para vocês. Deixa eu já liberar aqui para a doutora Ana entrar com a gente, para a gente poder falar. Doutora Ana, adicionar. Ana, já tô te adicionando aqui, tá? Aí você vê pra gente falar que você tem que ter um fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Se estiver meio estranho, vocês me avisam. Oi, Ana. Oi, Deb, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Muito Então tá obrigada bom. pelo convite. Mais uma vez estamos aí com as meninas. Fico feliz demais em ter você aqui também. Deixa eu só colocar o fone também para ver se vocês estão me ouvindo bem. Continuam me ouvindo bem, Ana? Mais ou menos. Acho que com o fone fica melhor. Tá ouvindo melhor? Tá mais perto agora? Fica um pouco baixo. Eu já fico de fone para não dar o retorno. Ah, agora, para mim, pelo menos, ficou melhor. Então tá bom. Gente, se tiver ruim aí, vocês vão me falando. Mas a gente já vai começando, 8h01, porque nós somos pontuais, né, doutora Ana? Super. Somos Depois de um dia pontuais, cheio aí, estamos aqui para as meninas. né? Para a gente poder falar de um assunto tão importante, tão interessante, que é anticoncepcional faz mal. Faz mal, doutora Ana, anticoncepcional?
Ah, nossa conversa é longa, viu, Debbie? Até já separei algumas coisas, alguns itens que a gente vai conversar hoje. Então, primeiro, eu gostaria que o pessoal entender, as meninas e meninos, né, que eu vi que tem homens também na nossa live, eu queria que vocês entendessem um pouco mais do que é o anticoncepcional, afinal, porque eles não são todos iguais, então, é claro, eles vão ter efeitos diferentes no nosso corpo. Acabo dividindo em maiores grupos, né? Então a gente tem grupos de anticoncepcional. Todo mundo já ouviu falar nos DIUs, por exemplo. O que mais conhece, é o mais temido, é a pílula, que apesar de todo mundo só se referir à pílula como anticoncepcional e ter medo disso, continua aí sendo o mais usado no mundo inteiro. Então, para a gente entender um pouco mais, porque os métodos não são todos iguais. Então, eu acho que é fácil a gente dividir logo no início 3 grupos principais. Os anticoncepcionais hormonais, que tem 2 hormônios, tá? É estrogênio e progesterona. No outro grupinho, anticoncepcional de um hormônio só. E num outro grupo, os DIUs, né? Que eles têm uma ação localizada só dentro do útero, então eles não têm aquele hormônio que vai fazer o efeito no corpo inteiro, tá? Então, por que a gente precisa saber desses grupos? Porque eles vão ter mecanismos de ação diferente. Então, a pessoa que toma uma pílula, ela tem o objetivo de evitar gravidez. E a maneira de ação da pílula é colocando os ovários em repouso. Então, você vai evitar a ovulação naquele mês, porque o seu objetivo é não engravidar. E aí, Deb, que começam as coisas. Porque uma vez que você tem esse objetivo de bloquear os ovários, é claro que você vai ter consequências disso, dos ovários bloqueados. É igual quando você vai colocar aquela tela bonita de proteção na sacada, aquela redinha para ninguém cair lá na frente. Sim. Você fala, nossa, que bom, tem um super benefício. Ah, mas eu queria que não atrapalhasse a paisagem. A gente não consegue ter todas as vantagens ao mesmo tempo. Então, pelo seu mecanismo de ação, o contraceptivo, ele vai ter algumas alterações no nosso corpo. Aqui, a alteração que a gente quer é não engravidar, porque o nosso normal seria tentar engravidar todo mês. Mas a alteração que a gente não quer, aí às vezes que vai dar o bafafá aí do tema do porquê que faz mal, como que faz mal para todo mundo. Deixa eu só responder, Ana, porque tem gente querendo fazer pergunta. Gente, pode fazer pergunta, tá? Pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, pode mandar o que vocês quiserem. O café é para vocês, o café é participativo. Então, vocês podem mandar aí que eu tô olhando. E, Ana, eu tô olhando pro lado de cá porque eu tô olhando o computador, tá? Eu tô acompanhando. Isso, e manda nas perguntas, porque para mim, Deb, só aparece uma vez e ela some. Então, às vezes eu tô falando e não consigo pegar inteira, tá bom? Fica tranquila. E, pode pessoal, passar, sim, então, por favor, mandem perguntas. O resumo vai ser rápido, mas a gente tá aqui para tirar as dúvidas também, tá? É verdade. Então, tava falando, Deb, que a gente quer esses efeitos positivos de evitar a gestação e às vezes até outros efeitos mais legais também de cosmético, mas a gente não quer alguns efeitos ruins, como por exemplo o aumento do risco de trombose, que não são todos os métodos que ocasionam isso. E ainda assim o risco é pequeno, mas a gente tem que saber identificar quais são as mulheres que poderiam utilizar esse método sem ter um risco muito aumentado, tá? Então, assim, a ideia é, todo mundo, claro, se vai usar um anticoncepcional, tem que passar por uma avaliação com o ginecologista, porque ele vai saber avaliar os seus fatores de risco prévio, né? Saber se isso é interessante para você ou não, porque até existe uma frase, né? Que pílula é para quem precisa. E os DIUs, ou os métodos intrauterinos, são para quem pode, para quem tem o útero formato normal. E aí, quem poderia utilizar as mulheres que têm útero de formato normal. E pílula deixa como uma primeira opção. Tô mandando boa noite para você. Deixar não como uma primeira opção por causa de alguns efeitos secundários que pode ter. Então, se a pergunta é, faz mal? Depende. Depende de qual pílula, depende de qual anticoncepcional e depende de quem vai tomar esse anticoncepcional. Não dá para falar que todos são ruins e vai fazer mal para todas as mulheres. Sim, ou seja, a gente precisa passar por uma consulta, então, né, com um especialista para poder saber qual
Então, existe algum exame, doutora, que a gente possa fazer para saber qual é o melhor anticoncepcional para a gente ou qual é o melhor método? Não, Deb, isso não aparece nos exames. Na verdade, o ginecologista que vai ter que entender qual é o seu histórico, porque o que vai fazer na consulta ginecológica? Vamos ver na prática. A pessoa senta lá na minha frente e fala, doutor, eu quero um anticoncepcional. Tá Sim. bom. Primeiro, eu vou entender, você quer somente evitar gravidez ou você precisa de outros benefícios, como, por exemplo, redução de cólica, muita menstruação, eu preciso reduzir esse fluxo? Não, eu quero só evitar gravidez. Então, tá bom. Então, essa pessoa, ela nem precisa de método hormonal, por exemplo. E aí, a gente já pode direcionar. E a partir da queixa, eu vou mostrar todos os métodos que ela poderia utilizar para que ela escolha, né, e se adapte, escolha, faça a sua opção para a gente tentar esse início. O que o ginecologista vê, então, se é só uma conversa? Não é só uma conversa. Sim. Sabendo do seu histórico, eu preciso saber, você tem pressão alta? Você fuma? Qual que é o seu peso? Como que está a sua pressão hoje? Porque essas comorbidades, elas não podem ser associadas a alguns tipos de contraceptivo. Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de perguntar, você tem enxaqueca? Porque dependendo da pílula, piora a sua enxaqueca. Então, se eu der a pílula errada para uma mulher que já tem enxaqueca complicada, para essa mulher a pílula vai fazer mal, com certeza. Né? E aí que está a expertise do ginecologista, de entender quem é essa mulher, quais as suas necessidades, para oferecer as melhores opções que ela pode utilizar. Sim. Nós já temos algumas perguntas chegando por aqui. A Renata Espada está dizendo o seguinte: eu tenho problema de circulação. Qual seria o melhor para mim? Oi, Renata, tudo bem? Esse problema de circulação, será que é o quê? São varizes, são pernas inchadas? Porque tem alguns problemas, assim, diferentes, né? Mas, ainda assim, a ideia é utilizar um método que não aumente o risco de trombose. Depende do seu histórico familiar e depende do que é realmente esse problema de circulação. Eu indicaria para você, se você pudesse avaliar um método que não é hormonal para o corpo todo. Por exemplo, os DIUs, né? Depende da sua necessidade. Se for só evitar a gravidez, os DIUs são boas opções. E ajudam máximo, é maravilhoso. Ah, você é uma fã, né? Pelo menos para mim é maravilhoso, doutora, eu acho ótimo. Agora tem mais uma pergunta aqui. A Lari está perguntando. Boa noite, doutora. Boa noite, Deb. Eu tenho adenomiose e endometriose crônica. Já tentei vários anticoncepcionais e me causaram mais hemorragia do que já tenho. Inclusive os injetáveis. Tem algum específico que seja melhor para quem tem esses problemas no útero? Olha, eu entendo que seja sofrido, né? Endometriose é uma doença crônica que leva a cólicas, até às vezes sangramento irregular, mas principalmente cólicas. E adenomiose, Deb, não sei se você está familiarizado com esse termo. É quando tem, assim, como se tivesse focos de endometriose por dentro do útero também. Então, não tem uma medicação que seja específica. A gente acaba adaptando de acordo com a resposta da pessoa. E olha, é Lari ou Lara? Lara, né? Acho que fez a pergunta, desculpa. Pelo menos já está aparecendo. Não existe um específico e que não necessariamente vai funcionar para você para sempre. Porque às vezes, dependendo do seu momento de vida, de como está o seu estado de saúde atual, essa medicação vai fazer mais ou menos efeito. Então, em tempos de pandemia, onde tudo é estresse, tudo é complicado, a gente come mal, a gente dorme mal, fica com cortisol alterado, então acaba piorando o sangramento. Mas não desiste não, porque sempre tem opção, tá? Talvez até, dependendo, outras opções hormonais. Tá. Quem também tá aqui, ó, é a Adriana, e ela tá dizendo o seguinte: boa noite, Deb, boa noite, doutora. Infelizmente, passo muito mal com anticoncepcional. Já tentei vários métodos de pílulas e quando caí na corrente sanguínea, eu sofro demais, ela tá dizendo aqui, mas ela não falou o porquê, né, doutora? Então, por que isso acontece, doutora? Por que as pessoas às vezes sofrem quando caem?
Fiquei esperando qual que é o motivo dela passar mal. O que Sim. sofre? Sofre por quê? Às vezes, Deb, tem gente que tem náusea, sabe? Tem Tá. gente que tem enjoo com o uso dos comprimidos. E aí a gente orienta uma via não oral. Então a gente tem anticoncepcional de adesivo, tem anticoncepcional de injeção, tem anel vaginal, que você coloca o hormônio lá dentro da vagina e deixa por lá, e tem os DIUs. Então, para as mulheres que tomam e passam mal, seja o motivo que for, a gente orienta ou trocar o horário de tomada, porque às vezes, tomando na hora do almoço, por exemplo, não passa mal. Mas se Sim. tomar em jejum, aí incomoda. Ou trocar esse horário de tomada, ou então trocar a via de administração, que não tem só comprimido, tem outras coisas para a gente usar. Certo. Quem também tá por aqui, a Adriana, ela confirmou aqui que são náuseas mesmo que ela sente. Náuseas, tá vendo? A Michele tá dizendo, eu tomo injeção já faz 16 anos e me sinto super bem. Não tenho problema nenhum com menstruação. A doutora acha que futuramente posso ter algum problema de saúde? Acredito eu que ela esteja querendo dizer pela quantidade de tempo, né, de estar usando anticoncepcional. A gente não tem um tempo mínimo ou máximo para utilizar, tá? O que é correto é você se manter no mesmo método desde que você esteja bem adaptada e não ficar fazendo pausas, por exemplo. Eu tomei 1 ano, fico 2 meses sem tomar. Eu tomo 2 anos, depois eu paro. E essas pausas são ruins para o seu organismo. Elas requerem uma readaptação do seu corpo. Isso não é legal. Mas se você toma 5 anos, 10 anos ou 15 anos, não muda nada, tá? Só converse com a sua ginecologista, porque alguns tipos de anticoncepcional injetável, eles deixam você sem menstruar por um tempinho a mais. Não são todos, mas converse se o seu objetivo é engravidar logo daqui a pouco, por exemplo. Porque nas pílulas comuns, Deb, a gente tem um retorno imediato da fertilidade. Sim. Mas com anticoncepcional injetável, às vezes ele demora uns meses para voltar ao seu normal. Só isso. Ok. Quem também está perguntando aqui, mandando para a gente, a Karina está dizendo o seguinte, minha filha tem muita cólica menstrual, passa muito mal. Existe algum anticoncepcional que possa ajudar nessa cólica menstrual? Ela tem 17 anos e tem muita enxaqueca. Oi, Karina, tem sim. Tem sim, só que ela precisa realmente de uma avaliação uma avaliação de perto em consulta para saber se é só essa enxaqueca ou se ela tem outras coisas a se observar. Mas com certeza, a gente tem via oral, tem injetável e tem DIU hormonal, que melhora também tanto cólica quanto sangramento, tá? Não são todos os métodos hormonais que vão atrapalhar na enxaqueca. Então, marca uma consulta para sua filha. A Dalila está dizendo aqui, útero bicórnio, mioma subseroso ou subseroso e endometriose. Tomo Diminute. É bom? Tá funcionando para você? Se estiver funcionando, se estiver bem indicado, tudo bem. Então, se for prescrito para o seu médico e tá dando certo, tá ótimo. Certo. Agora quem sabe, por Deb, só um comentário para as meninas também. Às vezes eu recebo bastante no Instagram essa pergunta: tal remédio é bom? Aí eu tenho que responder sempre a mesma coisa. É bom para quem? Depende da pessoa. Se ela já está usando, tá bem adaptada? Tá satisfatório a melhora dos seus sintomas ou da sua necessidade? Então, eu falo que os medicamentos a gente não toma partido político, né? Então, assim, não é questão de opinião, vai depender de para quem ele está sendo prescrito. Mas eu entendi a sua pergunta e se você estiver bem com a sua pílula, tudo bem. Se está fazendo bem, se está funcionando, tá tranquilo, né, doutora? É mais ou menos isso. A ideia seria essa. Doutora, existe pessoas que tomam anticoncepcional para outro fim sem ser a gravidez? Evitar a gravidez? Sim. Tem gente que usa pela melhora cosmética, tá? Então, as pílulas de 2 hormônios, ela tem na maioria delas, elas têm o etinilestradiol, que é um estrogênio sintético. Ele tem um efeito colateral, que todo mundo acha que efeito colateral é ruim. Efeito colateral diminuir a oleosidade da pele. Então, ele reduz a acne, reduz espinha e melhora a oleosidade do cabelo também. É um efeito colateral que acaba sendo um benefício, né? Tem gente que toma para este fim,
mas eu oriento sempre que, assim, é uma medicação. Se for utilizar, tem que ter esse acompanhamento médico, porque continua sendo um remédio. Certo. Bom, tem muita gente chegando. Gente, meninas, compartilhem, tá? Compartilhem esse vídeo se está sendo legal para vocês. Se vocês estão esclarecendo as suas dúvidas com o nosso assunto. Hoje o nosso tema do café é sobre anticoncepcional faz mal. E, aliás, a doutora Ana está nas redes sociais, maravilhosamente bem, ajudando várias mulheres, partilhando um pouco do conhecimento, orientando, e isso é muito legal. E a Jéssica também, ó, já chegou aqui junto com a gente, está dizendo o seguinte: eu tomo a injeção Mesigina, acho que é Mesigina que fala, né, doutora? Isso. Ela está dizendo de 30 em 30 dias. Eu queria saber se ela pode causar algum mal com o tempo no meu organismo. Se ela foi bem... Oi, Jéssica, tudo bem? Muito obrigada pela sua pergunta. Se ela foi bem indicada e prescrita pelo seu ginecologista, não tem por que a gente pensar que a injeção em si ou esse método hormonal ele vai fazer um efeito ruim a longo prazo, tá? Então, ele não tem um efeito de longo prazo, por exemplo, para fertilidade. Então, à medida que você para de utilizar, a sua fertilidade retorna. Mas aí a gente tem que observar, viu, Debbie? Tem gente que toma pílula ou injeção, as coisas, por 20 anos e aí quer engravidar fácil com 38, sendo que era muito mais fácil com 18. Então, esse efeito não é por causa do uso do contraceptivo. Aí seria mais por causa da idade. Mas se a sua pergunta for relacionada a algum efeito ruim da saúde, algum tipo de câncer, alguma coisa que possa te prejudicar, não, a gente não tem essa comprovação, então não tem uma orientação de parar por causa do tempo de uso. Uhum. A Dalila pergunta, como funciona o adesivo, doutora? O adesivo é um adesivo quadradinho assim, tá? É um quadradinho que você cola na pele, tem alguns locais específicos do corpo para você colar e ter a absorção adequada. E ele vai liberar 2 hormônios, igualzinho uma pílula combinada, tá? E ele vai fazer o efeito, só que em vez de passar pelo estômago, ser absorvido lá no intestino, ir para a circulação do corpo todo, uma vez colado na pele, o hormônio vai ser absorvido direto para a corrente sanguínea. Então, ele até pode ser uma opção também para quem tem náuseas, né? Para quem tem esse mal-estar da tomada do comprimido. E para as esquecidas também, porque ele não é de manutenção diária, né? Você tem que trocar, assim, algumas vezes ao longo do mês, mas não é diário a lembrança. Tá. Doutora, vamos falar um pouquinho desse lance do esquecimento. Isso aí pode prejudicar no funcionamento do medicamento, né? Pode sim, e é frequente. É por isso que as pessoas colocam lá na internet só fotos de engravidei com DIU, mas ninguém coloca foto de engravidei com pílula, porque a pílula ela precisa ser tomada todos os dias, né? Sim. Então aí depende da pessoa para ela funcionar. Então a eficácia da pílula, de todas as pílulas, na verdade, ela é em torno de 99% no mundo ideal, em que as pessoas não esquecem de tomar jamais. Mas isso não existe, né? No mundo real, de pessoas reais, a gente tem compromissos, a gente tem pandemia, a gente tem marido, casa e muita coisa para tomar conta, e pode acontecer eventualmente de esquecer de tomar um dia ou outro. Se isso acontece com você, conversa com a sua ginecologista, porque talvez pílula não seja o melhor método para você. Se você esquece de tomar no meio da cartela, com certeza ela vai ter uma taxa de falha. E a taxa de falha significa risco de gravidez. Então, para qual... Se você está usando este método para evitar a gestação, tem que tomar regrado, porque senão você corre o risco de não fazer o efeito. E esse regrado, Deb, às vezes o pessoal pergunta, mas eu atrasei 20 minutos, tudo bem? E 20 minutos não é atraso, tá, gente? Tá tudo bem. E dentro de 1 hora tá tudo tranquilo, não é nada demais. O problema é assim, eu tomo toda noite às 11 horas, mas de vez em quando eu esqueço e tomo às 11 da manhã. Não, aí não. Aí tem que escolher outro tipo de método, porque não vai funcionar desse jeito. Ok. Quem também está perguntando aqui, ó, e mandando pra gente é a Tayara. Ela diz o seguinte: olá, boa noite, meninas. Tomo injeção de 3 em 3 meses, a Deprovera, porque eu amamento. O meu filho começou a comer outros alimentos, além do leite materno. Eu preciso trocar de medicamento, doutora? Se sim,
qual posso tomar, mas aí é só com uma consulta, né, doutora? Só com a consulta. Mas eu posso responder a primeira parte, ela vai ficar feliz já. Porque, Tayara, você não precisa trocar o seu método a menos que você queira, tá? A sua pergunta, na verdade, quer saber se essa ingestão de 3 em 3 meses continua funcionando agora que seu filho está comendo, né? Então, ela continua funcionando. É a Depo-Provera, para quem usa, pode utilizar tanto amamentando, sem amamentar, nunca tive filho, posso usar? Teoricamente, sim, né? Então, eu acho que responde a pergunta. Não precisa trocar, mas você pode trocar se esse método não for o adequado para você, se não estiver satisfazendo as suas necessidades por agora. Conversa com o seu médico. Agora nós temos a pergunta de $1 milhão. Ah, Eu sabia que entre todas essa pergunta ia aparecer, doutora. Ah, já sei. Já até sei o que é. Você quer chutar? Vai acabar com a libido ou não? É Então, isso? Tá dentro disso aí. Olha só. Boa noite, Deb, doutora. É a Gabriela Goulart quem mandou pra gente. Tá dizendo o seguinte: muito prazer. Gostaria de saber se no quesito de não diminuir a libido e ressecamento, os DIUs são mais indicados. Gabriela, a pergunta de 1 milhão. Né? Na verdade, foi uma pergunta suave, viu, Deb? Eu achei que ela foi lá. Mas eu então acho que a gente já pode englobar aquele assunto do ressecamento junto, porque acontece a falta de libido, né, doutora? Às vezes, nem sempre. Mas vamos responder a Gabriela. Então, Gabriela, sim, os DIUs, eles não têm ação no corpo todo, né? Então, mesmo se você utilizar um DIU hormonal, ele não vai ter a capacidade de bloquear todo o seu ovário. Então, os seus ovários continuam ali produzindo estrogênio, produzindo testosterona. Então, interfere muito menos na libido, interfere menos no ressecamento vaginal, sim, e menos no seu dia a dia, no ânimo. Então, muito obrigada pela sua pergunta, achei ela super pertinente. É uma pergunta de todos os dias. As mulheres querem um método que elas se sentem bem. Na verdade, elas querem um método que não atrapalhe a vida e que permita esse controle aí de planejamento familiar, né? A ideia seria não engravidar e continuar linda, maravilhosa. É isso que a gente quer. Mas nesse ponto, os DIUs ajudam bem. Então, eles não bloqueiam os ovários e não tem esses efeitos ruins esperados em relação à libido. Certo. A Michele diz: minha filha tem 16 anos, a menstruação dela fica 2 a 3 meses sem vir e ela não teve relação sexual ainda. Será que eu devo levar regularmente ao ginecologista? Oi, Michele, tudo bem? Nossa, até engasguei. Oi, que bom que você já está com essa preocupação com a sua filha. Fico muito feliz. Eu acho que você deve sim levá-la ao ginecologista para uma primeira consulta, para uma orientação, até para ela ficar se sentindo mais à vontade, já conhecer uma ginecologista. Se você for levar no seu médico, dê a oportunidade dela não gostar dele, querer uma outra médica, porque é muito frequente isso. As pessoas acham que a filha tem que passar com o mesmo médico que fez o parto dela, inclusive. Então, já leva na sua ginecologista, no seu médico, sua médica, para ela conhecer, para ver se ela fica à vontade, para tirar as dúvidas. Em relação à menstruação, exatamente, até os 18 anos a gente não faz muita coisa, não é obrigatório a gente ter um tratamento da menstruação se isso não for realmente um transtorno para ela, tá? É muito comum de ter menstruação irregular e nos primeiros 5 anos até da menstruação. Então, se ela menstruou com 12 até os 17, a gente acaba observando só. Mas eu acho sim que você deve levar para sua ginecologista para ela ir conhecendo, porque é a pessoa que vai acompanhar a saúde dela aí por longo tempo. Então, nada mais justo que ela já conheça e se sinta bem. Certo. Quem também tá por aqui, ó, e mandou pra gente uma pergunta, foi a Daiane, e ela diz o seguinte: boa noite, Deb, doutora. A minha sobrinha tem 10 anos e se formou em maio. E esse mês de agosto não veio para ela ainda. É normal? Como assim se formou em maio? Ficou mocinha. Se formou quer dizer ficou mocinha? Menstruou. Entendi. Menstruou. Ah, eu não conhecia essa maneira de falar. Para mim era sempre ficou mocinha. Daiane, dos 10 anos de idade hoje em dia já é considerado normal, tá? Primeira menstruação normal hoje é a partir dos 9. A gente acha bem novinha, mas é
é o que é considerado. E igual eu falei da outra pergunta, é comum ficar bem irregular durante uns 5 anos. Isso não quer dizer necessariamente que seja ovário policístico, porque nessa fase o ovário fica com cistos mesmo, isso não é um problema, tá? Mas não tenha essa pressa de ficar olhando se vai descer todo mês certinho, porque não vai, tá? É normal. Aguarde. Certo. A Jéssica está perguntando aqui. Queria saber, porque muitas mulheres dizem que engravidaram quando tomaram antibiótico e cortou o efeito do anticoncepcional. É real, doutora? Sabe o que é, Debbie? Essa coisa do anticoncepcional e o antibiótico, nem todos, a maioria dos antibióticos não atrapalham a absorção da pílula, tá? Então a gente já sabe que são poucos específicos, mas existe um fator comportamental de quem toma antibiótico. As pessoas esquecem de tomar a pílula. Tá? Então, assim, o antibiótico, por ser de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, requer aquela atenção para aquele momento. E geralmente quem toma antibiótico toma outras coisas também, ou um analgésico, ou um remédio para febre, ou alguma coisa assim. Então, são muitos comprimidos no dia e a pessoa acaba se embananando na hora de tomar a pílula. Então, sempre que quando usa antibiótico, a minha orientação é usa a camisinha até o final da cartela, pelo menos, para garantir, porque a gente não sabe se essa hora da tomada foi adequada, se o estômago, o intestino estão bem naquele momento, porque alguns antibióticos causam diarreia, então pode causar uma dificuldade de absorção também, mas não é uma regra assim, tomei antibiótico não vai fazer efeito, mas requer um cuidado maior, com certeza. Sim. Lembrando as meninas que estão assistindo, os meninos também podem mandar pergunta. Aliás, boa noite a todos os meninos que estão com a gente aí, a todo o pessoal, os esposos, né, das meninas que estão com a gente também estão assistindo essa live. Então, um beijo aí, obrigada pelo carinho. A Gislene tá lá, o Otávio também assistindo. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí pelo carinho. É a família agora acompanhando o nosso café, doutora. E a gente mesmo, todo mundo interessado na saúde, gosto muito. Com certeza. A Lu pergunta aqui: é normal dar dor de cabeça com Mirena? O meu vence o ano que vem. E ultimamente sinto muita dor de cabeça e uma queda de cabelo intensa, doutora. Não são sintomas comuns do DIU hormonal, viu? Até porque se o seu vence o ano que vem, quer dizer que você já está há 4 anos com ele, então esses sintomas que você diz, geralmente são do período de adaptação de qualquer método ou qualquer troca de método hormonal. Tá? Se antes você não usava nada e começou a usar o DIU, ou se você usava pílula e agora o seu método é o DIU, então nessa troca a gente pode ter algumas alterações, mas se já faz 4 anos que você está com ele e agora que apareceu isso, provavelmente não é ele a causa, não são sintomas comuns. Sim, a Maíra está perguntando aqui. Tomo anticoncepcional há 17 anos e já ouvi falar que isso pode causar dificuldades quando resolver engravidar. É verdade, doutora? O problema são os 17 anos. Quantos anos tem a Maíra hoje? Porque quando ela começou a usar pílula, provavelmente ela era mais novinha, né? Então, se ela tinha ali 17 anos e agora ela tem 34, a dificuldade de uma mulher de 34 é diferente de uma de 17. Então, quanto mais jovem a gente for, teoricamente, mais fácil é de engravidar. Se você tiver dificuldade, não tem. Ok. Agora, quem também está perguntando aqui é a Cássia. A Cássia diz o seguinte: eu dei uma pausa no meu anticoncepcional, já faz quase um ano, e estou usando o método da tabelinha. Está dando certo por enquanto, apesar que nos prevenimos sempre. Tá bom? Mas aí, tabelinha é um método natural, quer dizer, são duas coisas aí que já não estão muito certas. Tabelinha quer dizer que você lá, ou com aplicativo, ou porque você faz contas, você calcula o seu período fértil. E aí, o que acontece? Nos dias que você não está fértil, você usa preservativo. Mas e se você errar na conta? E se você tiver uma ovulação fora de hora por causa de estresse, por causa da pandemia, ou porque aconteceu alguma coisa? Então, a tabelinha é muito
para quem não quer usar método hormonal, porém ele tem a sua taxa de eficácia mais baixa, né? Então a tabelinha mais recomendada para quem de fato quer engravidar, porque daí você faz a conta lá, namora nos dias mais certos, ele dá mais certo para isso do que para evitar. Mas se você tá bem assim, tudo bem. Certo. A Dalila pergunta: endometriose e endometrioma são as mesmas coisas? Endometrioma é um cisto do ovário que lá dentro desse cisto, o conteúdo dele é o sangue endometrial. Então, a origem do problema é a mesma, mas fala de maneira diferente. Endometriose é o problema geral, endometrioma é aquele cisto localizado no ovário. Certo. A Renata diz o seguinte: eu estava tomando uma pílula amamentando e agora que estou parando de amamentar, tive que trocar. Foi dito que não fazia mais efeito. Quanto tempo realmente o novo remédio demora para fazer efeito seguro, doutora? Depende do momento que você iniciou. Então, via de regra, como eu não sei que tipo de pílula você tomava antes, não sei qual que é a sua atual do momento, a segurança maior é utilizar preservativo na primeira cartela. Então, se você tomou o hormônio certinho por 30 dias, já está indo para a segunda cartela, independente do tipo de hormônio, aqui eu estou generalizando bastante, tá? Estou colocando uma margem de segurança lá na frente. 30 dias. A partir da segunda cartela, você está sossegada. Muito bem. Doutora, vamos falar, ó, tem gente perguntando aqui sobre menopausa e anticoncepcional. Acontece de estar usando anticoncepcional e entrar na menopausa? Acontece. Porque se você não tem nenhum tipo de método além, né? Então, as mulheres que não são laqueadas ou que o marido não é operado e ela precisa de um anticoncepcional, o tipo de hormônio já vai fazer algum efeito contra os sintomas da menopausa. Então, pode acontecer. Então, por exemplo, a pessoa tem 45 e aí, a partir daquele momento, menopausa, tá? Se foi com 48 anos e ela estava usando pílula e não percebeu, ou se foi aos 50 mesmo, a gente não vai saber. Mas acontece sim, porque teoricamente a gente tem que evitar a gestação até os 55 anos ou até a menopausa de fato, se ela acontecer antes. Tá. E aí, essa menopausa, ela dá alguns sinais para que a gente perceba que estamos entrando no caminho, que estamos no caminho para que ela chegue, né, doutora? Ou às vezes não tem sinais. Se você utiliza, às vezes não, porque dependendo da pílula que você utiliza, você não vai ter os sintomas. Tem algumas pílulas que têm o estrogênio natural, que eles já são tratamento para menopausa. Então, você faria essa transição sem perceber. Agora, por exemplo, as mulheres que usam DIU, elas não têm por que não perceber. Porque o DIU, ele só bloqueia a menstruação. Mas as ondas de calor, se você tiver que ter, você vai ter. E aí você vai estar lá sem menstruar, porque você está usando o DIU hormonal, por exemplo. E aí, de repente, você começa a ter alguns flashes, os flushes ao longo do dia, né? Aquele calorão que vem assim no tronco. E aí você vai falar com a sua ginecologista, não sei o que está acontecendo, olha, mas eu acho que eu tô aqui tendo sintomas de menopausa. E aí a gente consegue fazer o tratamento adequado para isso. Doutora, muitas vezes, com essa confusão da falta de libido, às vezes, por conta do anticoncepcional ou por alguma coisa, né, que está interferindo, e pode, de repente, estar chegando a menopausa e isso se confrontar. E aí a gente acaba que não entende o que está acontecendo, se é por conta do medicamento ou se é por conta da menopausa que está chegando. Então, é que a falta de libido é um problema tão grandão assim, e a parte hormonal é um pedacinho dela, né? Então, a gente tem como, do momento que usava aquela mulher, ela teve uma libido menor, ela teve uma vontade menor, ou mais ressecamento, ou mais dor, ou menos disposição para isso, porque isso costuma acontecer logo no início.
Então não é assim, eu tô usando 10 anos a pílula, agora que eu tô com falta de libido, agora é culpa da pílula. Não, não senhora. Aconteceu alguma coisa no relacionamento, aconteceu alguma coisa no seu corpo, você pode estar confundido com sintoma de depressão, você pode estar cansada, você pode estar um monte de coisa, mas se você já vem usando há muito tempo e agora que apareceu o problema, provavelmente não é culpa da pílula, tá? É bem fácil da gente identificar, porque às vezes a paciente vem e fala assim, olha, doutor, eu comecei a usar essa pílula faz 3 meses, mas ó, eu não tô me sentindo bem, eu não gostei. E aí você vai investigar, tem essa questão da libido. Aí vai do ginecologista entender os hormônios e saber qual que vai funcionar melhor ou pior para ela. Mas aí a menopausa, realmente a gente tem uma queda de alguns hormônios, então pode ter essa queda da libido também, mas ela não costuma ser tão acentuada. Sim. E aí, assim, muitos fatores de pílula, a gente vai ter que identificar qual que é o real problema que está acontecendo. Na maioria das vezes é do relacionamento mesmo que a gente tem que conversar melhor. Eu acho que a gente deveria fazer um café falando de relacionamento, né, doutora? Opa, vamos sim. Olha, a gente tem Como muito conversar com o seu parceiro, vamos sim. Não é? Nós temos, ó, o relacionamento, nós temos aí a menopausa, que a menopausa já dá muito assunto também. A Fabiana tá dizendo aqui, eu tenho muita enxaqueca e por isso precisei parar com os comprimidos. É comum. Quem tem muita enxaqueca não deve ficar usando qualquer tipo de pílula. E às vezes o ideal é realmente não usar nenhuma, usar um método localizado, como por exemplo os DIUs, né? Tem pílula que não atrapalha na enxaqueca? Tem, mas aí precisaria fazer o teste com você, ver se você fica bem e se realmente você precisa de pílula, porque às vezes já tem aquele ditado, né, Deb? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, se ela está precisando só evitar a gravidez, talvez ela possa utilizar um método não hormonal. Então, enxaqueca é sempre uma coisa a se conversar com o ginecologista. Eu tenho até um IGTV sobre isso, sobre pílula e enxaqueca. Dá uma olhada lá. Aliás, doutora, já fala suas redes sociais, o seu Instagram, o seu Facebook, para o pessoal poder acompanhar também. Eu acabo colocando bastante coisa no Instagram, viu, Deb? O Facebook acaba vindo por tabela, mas eu tenho uns projetos a mais aí, tá? Então, o Instagram depois eu te conto. O Instagram é @doutora.dra.anacarolgandolfo. Mas se você for procurar no Instagram sua ginecologista, vai aparecer meu nome lá também, tá? Então é Ana Carolina Gandolfo. Fiquem à vontade, podem me seguir, podem mandar pergunta. Quase todo dia tem caixinha de perguntas lá. E é ótima, gente. Agora me fala uma coisa, doutora. A Gisele está perguntando aqui. Se acaso eu resolver engravidar, tenho que consultar um médico antes ou posso simplesmente parar com o anticoncepcional e tentar engravidar? Oi, Gisele, tudo bem? Olha, eu recomendo que converse sim com o seu ginecologista. Sabe por quê? A gente tem um probleminha grave na gestação, que são os defeitos de fechamento do tubo neural. É um problema da formação do embrião. E tem uma maneira muito fácil da gente prevenir isso, que é utilizando suplementação de ácido fólico antes de engravidar. Então, o seu ginecologista, seu obstetra, vai avaliar o que nesse planejamento seu de gestação? Se você está com a saúde em dia, se, por exemplo, a sua tireoide está controlada, se você não tem uma intolerância à glicose, se não tem nenhum tipo de infecção que a gente tenha que tratar antes da gravidez, se está tudo certinho e vai te dar a vitamina adequada, que ela deve ser utilizada 3 meses antes de começarem as tentativas. Então, não é só assim, parei a pílula e pronto, engravidei, tá? Eu acho que o planejamento completo, o máximo que você pode oferecer para o seu filho, que vai vir, né, em breve, é se preparar mesmo, porque eu falo, né, o seu corpo vai ser a morada do seu neném por 9 meses, é o forninho ali, então você vai querer dar tudo de melhor para ele, e isso começa antes das tentativas de engravidar, então agenda uma consulta com seu médico sim. Gente, isso é super importante, tá? E se tá sendo legal para vocês aí que estão assistindo, compartilha, marca as pessoas. Eu vi aí, teve várias pessoas que marcaram outras pessoas. Marca as pessoas para virem assistir depois a live, que a live vai ficar salva, vai ficar guardada aqui para vocês poderem assistir. A Fer Rodrigues pergunta: doutora Ana Carolina, o uso de anticoncepcional no tratamento de acne, qual a sua opinião? Opinião que é uma ferramenta, né?
é mais uma ferramenta no possível tratamento da acne. Mas se a sua necessidade única é tratar a acne, eu recomendo que você converse mais com o dermatologista do que com o ginecologista. Porque é uma possibilidade sim, mas não é um tratamento sozinho. Então, a pessoa que aparece com acne, ninguém vai dar a primeira opção, utilizar uma pílula. Ela vai ter uma avaliação da higiene que ela está fazendo, qual que é a origem dessa acne? Ela é origem alimentar, é origem alérgica? A gente vai identificar o problema da acne, qual que é o início de tudo isso e propor um melhor tratamento. Mas se você não precisa evitar gestação e não precisa de um método hormonal, a sua conversa é principalmente pode utilizar a medicação e está sendo necessário, tudo bem, mas não como uma primeira opção, tá? Tem outras coisas para ser feitas antes. E ela diz o seguinte: tenho 51 anos e não menstruo desde janeiro. Já estou em menopausa, doutora? Ainda não. Teoricamente, ainda não. Menopausa é a partir de 12 meses sem menstruar. Pela idade, tá certo, tá? Entre 45 e 55 anos é o período que a gente fica aí de olho. Mas é muito difícil que pare de vir de repente e nunca mais. Então, às vezes fica 6 meses e dá um sangramento, depois fica mais 4 meses e ele sangra de novo. Se der 12 meses, se der 12 meses sem a menstruação, aí sim tá na menopausa. Aí, doutora, vamos falar uma outra coisa que as mulheres também gostam de perguntar sobre a questão de que alguma amiga, alguma conhecida engravidou durante a menopausa. Então, sabe por quê? Porque é isso que eu tô falando. Que não estava na menopausa. Não estava na menopausa. Essa transição confunde muito. Então, essa querida que mandou a mensagem falou, ó, desde janeiro. Então, se hoje, por exemplo, ela não evita a gestação de nenhuma maneira, existe um risco de engravidar? Existe, ele é pequeno, mas existe. Então, a menopausa mesmo exige uma observação por um tempo. Então, as mulheres às vezes não têm paciência. Falam, ah, eu tô com 54 e pronto, faz 6 meses que eu não menstruo, não preciso de mais nada. A chance de engravidar depois dos 50 anos, ela realmente é muito pequena, mas ela não é impossível, tá? Então, a minha mãe falava isso, acho que eu já te contei, que a avó dela falava que engravida mesmo é na menopausa. Mas é mentira, gente, não é assim não. Doutora, a Jéssica tá mandando aqui, eu já vou aproveitar e já vou emendar uma outra fala aqui na pergunta dela, que ela tá dizendo, poderia me dizer por que a injeção engorda muito? E anticoncepcional engorda, doutora? Ah, olha, isso também já foi tema de live, viu? Isso dá outro pano para manga. Então, não sei qual injeção você toma, Jéssica, mas existe um tipo de anticoncepcional que realmente a gente consegue observar que retém líquido, tá? Que é a injeção de 3 em 3 meses. Mas isso não é para todas as mulheres. E como que foi avaliado, como que são feitos esses estudos para avaliar esse ganho de peso? Então, Debbie, vamos pensar que eu peguei assim um bairro inteiro, um monte de mulher e cada uma cada grupinho usa um método contraceptivo. Eu vou seguir essas mulheres ao longo de 5 anos. Então, o grupinho que usa DIU vai engordar um tanto, o grupinho que usa pílula, geração de peso, o que usa injeção, outro peso. Conclusão desses estudos que acabam seguindo as mulheres por 5 anos é que todo mundo engorda. Então, em 5 anos, todos os grupos ganham peso, independente do método contraceptivo, inclusive as mulheres que usam DIU de cobre, que não tem hormônio nenhum, tá? Então, mesmo mulheres que não tomam nada de hormônio, elas também engordam ao longo da vida. O seu peso com 20 anos não será o mesmo com 30 e provavelmente não será o mesmo com 40, se você não se cuidar. A único que realmente se sobressai um pouquinho desse grupo é o injetável de 3 em 3 meses, que pode causar retenção de líquido. Mas ela é temporária, não é para todas as mulheres e não dá para falar que engordou 15 quilos por causa disso, tá? Porque a ideia dessa retenção é em torno de 2 quilos ao longo de 5 anos.
Então, é pouco. Uhum. A Helena Furlan, que é a minha madrinha, tá por aqui, ela tá dizendo o seguinte: doutora, eu usei o Diane 35 para cisto de ovário e foi muito eficaz. E aí, no caso do Diane, que nós que temos a mesma idade, né, doutora? A gente entende que lá atrás era muito usado o Diane 35 também para o tratamento de acne, né? Sim, porque o Diane, aqui eu não posso ficar falando muitas das marcas, mas essa Sim. medicação, ela tem a ciproterona, progestagênio, ele faz o efeito contraceptivo, mas ele também tem um bom efeito anti-androgênico. O que que é isso? Espera aí que confundiu tudo. Anti-hormônios masculinos. Então, esse tipo de contraceptivo, ele tem o poder de reduzir a ação da testosterona na pele. É essa. Então, com isso, tem uma melhora, tá? Até hoje ele é muito, tá dentro dos queridinhos pelos dermatologistas, porque a dose da medicação tem pílulas de menor dose hoje em dia, mas ele continua sendo aí um queridinho pelo seu efeito cosmético. Certo. Aqui a Rosana Dias está dizendo o seguinte: menodesregular, eu acredito que seja ou a menstruação ou a menopausa desregular. Ela está dizendo o seguinte, ó, 2 meses vem 28 dias, 3 meses vem 50 dias, ela está dizendo. É normal isso, doutora? 50 dias de sangramento ou de intervalo? 50 dias de sangramento ou de intervalo, Rosana? Manda pra gente aqui pra gente Rosana, poder ajuda a gente nessa, eu não entendi a sua pergunta. Sim, até porque ela escreveu menodesregular, então a gente não sabe se é menstruação ou se é a menopausa desregular, né? A gente não tem como saber se tá tudo desregulado aí, ou a menstruação ou a menopausa, só manda pra gente aqui, Rosana, pra gente poder saber. Agora, doutora, falando um pouquinho dos métodos contraceptivos, né? Falando sobre o nosso tema anticoncepcional faz mal, quando a gente faz uso do DIU, e quando a gente vai fazer a troca desse medicamento, porque não deixa de ser, né, um medicamento, a gente troca no mesmo dia em que tira ou a gente tem que fazer um intervalo? Não tem que fazer intervalo nenhum. Então, o DIU hormonal, ele é um método contraceptivo de ação localizada. Então, não tem benefício nenhum fazer o intervalo, porque, primeiro, que não exige uma readaptação do seu corpo, né? Então, é diferente porque ela acaba agindo de algumas enzimas do fígado para se adaptar à absorção e distribuição. Os tem esse problema, essa necessidade de intervalo nenhuma, tá? Então, no mesmo momento, senti uma segunda intenção nessa pergunta. No mesmo momento que você tirar o seu antigo que venceu, você pode colocar o outro. Já aproveita o mesmo dia, a mesma anestesia, o mesmo tudo. A gente já não corre risco, né, doutora? A intenção é não correr risco. Porque então, e você sabe, Deb, que eu já tive uma história engraçada, né? A paciente veio para tirar essa troca do DIU, né? E aí fala, então tá bom, então vamos colocar no mesmo dia. Ah, não, doutora, eu queria ficar um tempo para ver se eu menstruo, aquela história de fazer essa pausa. O pessoal gosta disso, de fazer a pausa, para ver como que tá. Tudo bem, por mim, tudo certo, eu só oriento, né? E aí ela voltou depois de 3 meses para colocar o outro DIU. Só que a menstruação atrasou. E aí eu fui examinar, falei, peraí que tem alguma coisa, não tá muito legal. E aí que no fim das contas a menstruação atrasou porque ela estava grávida. E aí eu tive que guardar esse DIU por mais 9 meses até ela ter o bebê e tudo mais. E depois do parto ela voltou. Ela, ai doutora, tá vendo aí o que deu? Eu falei, mas que bom, que lindo, né, que deu certo, mas existe esse risco mesmo de ficar fazendo pausa, de trocar de pausa para começar a tomar de novo depois, ou tirar o DIU e ficar um tempo. Lembra sempre, né? O método é para evitar a gestação. Se você parar ele, você vai engravidar. Eu acho que a Rosana respondeu aqui que a menstruação. Isso. É o intervalo da menstruação. 2 meses vem 28 dias, 3 meses vem 50 dias. Então, esse intervalo aí é normal? Geralmente não, tá? A gente tem algumas alterações que não problemas graves de saúde, mas a gente tem algumas situações que levam à irregularidade da menstruação. Não consigo te responder agora, Rosana, se é normal, se tá dentro das coisas
super boas ou se está dentro já numa transição da menopausa, que daí seria normal. Mas tem alguns hormônios que quando eles estão aumentados, por exemplo, a prolactina, causa irregularidade da menstruação. Então conversa com seu ginecologista, porque se tá um ciclo bem bagunçado e já tá vindo há bastante tempo assim, bagunçado, seria interessante saber o motivo. Acho que travou um pouquinho. Aí, doutora, então nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre os métodos que a gente tem, o DIU, por exemplo. Então, a gente tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. São essas duas opções que a gente tem. São mais opções, né? Porque hoje em dia, só de DIU hormonal, nós temos 2. Então, o mais antigo, que eu acho que é o que você tem, que seria o Mirena, e o mais novo que a gente tem, que chama Cailina. Ele tem menos da metade da dose do hormônio do Mirena. Os dois vão ter ação no útero somente, não tem que bloquear os ovários, e eles têm alguns benefícios, como, por exemplo, não interferir não ser ruim para mulheres que têm pressão alta ou que fumam, eles não aumentam o risco de trombose. Então, apesar de ser um método hormonal, os efeitos localizados e o tipo do hormônio, eles não trazem efeitos colaterais ruins, né? Traz só essa irregularidade da menstruação que pode acontecer. E em relação a DIUs de cobre, a gente tem mini DIU, a gente tem DIU de cobre com prata e DIU de cobre tradicional em vários modelos. Então tem o T de cobre que dura 10 anos, tem os outros modelinhos que duram de 3 a 5, 3, 5 e 10 anos. Então a gente fala como se fosse só 2, mas tem vários modelos possíveis para escolher. E aí, os DIUs de cobre, eles não têm efeito hormonal nenhum. Então, o mecanismo de ação deles é realmente atrapalhar o espermatozoide de nadar. Então, uma vez que o espermatozoide chega ali perto do DIU, ele não consegue mais nadar em direção ao óvulo e assim ele evita a gestação, tá? Então, é bom para quem não tem nenhum problema de menstruação, é bom para quem gosta de ter o seu ciclo menstrual preservado, né? Você consegue ver o seu ciclo todo mês. E ele não tem nada de hormônio, então você acaba tendo só o benefício aí de evitar a gravidez. Emenda de cartela, doutora. É só para anticoncepcional que pode ou tem que ter a pausa, tem que existir essa pausa de 7 dias caso o anticoncepcional não permita essa continuidade de estar tomando uma cartela atrás da outra? Essa pergunta é ótima e é uma dúvida muito frequente. Então, e eu preciso responder outra coisa junto com ela. Então, presta atenção, meninas, vamos lá. Ó, meninas e meninos, pode usar emendado sim, tá? Todas as pílulas atualmente têm essa possibilidade de ser usada de maneira contínua. O que não quer dizer que as pílulas contínuas podem fazer pausa. São coisas diferentes. Quem tem pílula que pode 5 dias, ou 7 dias, ou 4 dias, pode utilizar de maneira seguida. Emendar a cartela não é ruim, tá? Mas as pílulas que têm que ser tomadas de maneira contínua, se você faz pausa, você perde o efeito contraceptivo dela. Então, saiba bem em qual grupo que você tá. É só entender, gente. É importante isso. Se você, quando começou a tomar o anticoncepcional, o médico falou para dar pausa, essa você pode tomar continuada, mas tem que fazer a pausa de vez em quando. Se você toma aquela que é de efeito continuado, se você pausar, pode ter surpresa no final. Pode ter surpresa no final. E uma observação, o fato de tomar de maneira contínua não quer dizer que você nunca mais vai menstruar. Tá? Isso é uma tentativa, mas a gente nem sempre consegue isso, porque as pílulas hoje elas são de baixa dose. Então, às vezes, de vez em quando, pode ter escape, sim. Vamos para uma outra pergunta, então, doutora, que também é muito pertinente. Não menstruar faz mal? Não faz mal. Se você souber o motivo pelo qual você não está menstruando, não faz mal. O problema é, não tomo nenhum tipo de remédio, não faço ideia do porquê eu não menstruo. Tá normal? Não, não está. Tá? Então, a mulher, durante aí os anos de vida fértil, né?
ela tem que mostrar que ela tem um ciclo menstrual se você não usa nada de remédio. Agora, eu não quero menstruar, eu uso pílula seguido porque eu não gosto de menstruar. Tudo bem? Tudo bem. Uhum, Sumiu a certo. pergunta que apareceu aqui A para mim. Jéssica Eu mandou vi aqui, alguma doutora, eu quero pergunta de saber, injeção, mas já por sumiu, eu não exemplo, consegui ler. ó, ela disse o seguinte: queria saber, por exemplo, tomei injeção hoje, eu posso ter relação normal sem camisinha ou preciso esperar para a injeção fazer efeito? Ou a injeção já faz efeito na hora quando é aplicada? Não, depende. Você vem. Essa é a primeira vez que você está utilizando a injeção? Então, se você está começando um método, é aquilo que a gente conversou do prazo de segurança. Se você está começando um método e ainda não estava prevenindo gestação, oriento a utilizar um método adicional, o preservativo, em torno de 30 dias, que seria um prazo máximo, tá? Dependendo do método que você for começar, 15 dias é o suficiente. Mas se você já vem usando injeção todo mês, faz de conta que a dela é aquela injeção que toma a cada 30 dias. Você está protegida durante o período todo. Então, a partir da segunda, você já está protegida, independente do dia que você toma. Certo. Se for a primeira vez, tem que esperar um pouquinho. Se for a primeira vez, espera um pouquinho. Exatamente. Melhor garantir, melhor garantir. Não, ó, Mas ela ela disse falou, que já não, faz já 2 anos. faz 2 anos. Não, se faz Então, 2 anos, você já está protegida há 1 ano e 11 meses. Tá tudo bem. tá tranquilo, tá tranquilo. Doutora, É. já é 8h57, vamos deixar Nossa, uma já? dica. Passa rápido, né? E eu já quero deixar aqui, doutor, o convite para a próxima live, né? Para a gente poder, Vamos, depois a eu, gente eu vê a adoro esse data, bate-bola, viu, Debbie? Acho não muito é? gostoso. Eu adoro que as suas seguidoras mandam perguntas e participam, é muito gostoso. Elas são maravilhosas mesmo, elas são maravilhosas, esse São. povo lindo. Então a gente tem café toda terça-feira. E aí eu já vou deixar o convite para a doutora voltar com a gente numa próxima oportunidade. E acho que seria legal a gente falar de repente da menopausa ou dos efeitos do relacionamento, Podemos. né? Nesse âmbito mulher e relacionamento, como é que a gente pode resolver isso? Porque acredito eu que afeta muito, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tudo que está acontecendo, para a gente poder saber um pouquinho mais. Eu acho que é legal e interessante. Já fica feito o convite. Podemos também. Podemos conversar sim. As meninas também, se quiserem deixar dicas de temas pra gente, pra nossa live, pode mandar lá no meu Instagram também. Olha, vim pela Deb, queria que vocês falassem de tal coisa. Deixa a mensagem lá, porque a gente anota tudo e conversa do tema que vocês vão gostar, vão participar bastante. Exatamente. Topo A sim, gente Deb. A gente já tá combina indo uma nova para os data. final. O pessoal está agradecendo, está dizendo que foi maravilhoso. Gente, às vezes pode ter acontecido alguma falha de conexão aí, mas vai ficar salvo o vídeo, vocês podem assistir. Qualquer dúvida, mande aqui para mim, pode mandar no direct aí do Facebook, eu repasso para a doutora e pode seguir a doutora também, doutora Ana Carol Gandolfo, lá no Isso Instagram. mesmo. Você pode seguir também Sou no Facebook, ginecologista. pode mandar suas mensagens, certo, doutora? Certo, perfeito. Deb, muito obrigada. Então, Meninas, muito obrigada pela fechou. participação. Te vejo na próxima. Com certeza a gente já vai ver a data e a gente já vai falar sobre isso, tá? Sobre relacionamento e mulher. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, fica o convite aí então. Semana que vem a gente vai falar com a Sara Assunção. A gente vai falar sobre guarda-roupa funcional. Vocês sabem o que é guarda-roupa funcional? Vocês vão vir para saber junto com a gente na terça-feira que vem, às 8 da noite, aqui na nossa página do Café da Deb Salve, tá? A gente agora só trocou o nome durante esse período de pandemia, tá? Para Café da Deb Salve, para que os homens também possam participar. O pessoal que está em casa, de repente os maridos aí estão e aí ficam meio assim de entrar. Então todo mundo pode entrar, todo mundo pode participar. É um café para a família, para todo mundo chegar junto com a gente, tá? A gente toma um cafezinho junto aqui de terça-feira, fica feito o convite às 8 da noite, fica feito o convite também para vocês ouvirem o programa de mulher amanhã às 8 da manhã, tá? Eu espero vocês na Rádio Educadora, 1020 AM. Vocês podem também acompanhar o programa de mulher pelas redes sociais e também pelo site da Educadora, que é o portal educadora.am. Gente, gratidão mais uma vez, um beijo grande. Quem ainda não está seguindo a página do Café, siga a página do Café aí, dá um curtir,
E também pode entrar no nosso grupo, pode solicitar o grupo aí do café. No Facebook também está Café da Deb Salve. É só você solicitar a sua participação lá. Todas as vezes, toda terça-feira, a gente está tendo café online. Às 8 da noite, eu espero vocês. Tem o projeto que está rolando, Tons e Letras, que é um projeto meu e da Andréia Verzenhas também. A nossa próxima edição vai ser no dia 10 de setembro. Esse é um grupo fechado, tá? É um grupo fechado. Esse com colaboração, é um valor colaborativo, você decide o quanto, tá? Mas é muito legal porque a gente tem uma mistura entre músicas e letras para que a gente possa junto partilhar aí situações, reflexões. Então fica feito o convite, tá? A minha gratidão a vocês todos. Obrigada aí por cada um que comentou, curtiu, compartilhou. E para você que está com a gente até agora, um beijo, boa noite e até terça que vem. Ou até amanhã, te vejo na Rádio Educadora às 8 da manhã. Tchau!